Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui estamos dando início a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. É bom a gente poder se reunir nesta manhã de domingo, mais uma vez, para nós darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus. No domingo passado nós encerramos aquela revista Frutificar, aquele assunto, e a partir de hoje nós vamos iniciar um novo assunto. Vamos fazer um estudo sobre o livro do Apocalipse, tá bom? Nós vamos começar lições, uma visão panorâmica do livro do Apocalipse, e mais precisamente sobre as últimas coisas, né? Sobre o estudo da escatologia. A palavra escatologia, ela significa estudo dos últimos acontecimentos, das últimas coisas. A gente vai começar através do arrebatamento da igreja, primeiro assunto, e vamos prosseguir nos próximos domingos dentro desses assuntos das últimas coisas, a volta de Jesus, o arrebatamento, a volta de Jesus, a grande tribulação, o céu, o inferno, tá bom? Vamos orar para nós começarmos nosso estudo desta manhã. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais uma vez podermos nos reunir com todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, para estarmos iniciando essa série de estudos no livro do Apocalipse sobre as últimas coisas, Deus. Nós te agradecemos pela oportunidade, por todas as classes da escola dominical que estão se reunindo também nesta hora, para todos nós juntos estudarmos a Tua Palavra. Nos abençoe, fale conosco, nos ensine, abra nossa mente, o nosso coração. Nós queremos dedicar esse tempo ao estudo da Tua santa e bendita Palavra, Pai. E queremos aprender mais, queremos ser despertados sobre as últimas coisas, sobre os últimos acontecimentos através desse estudo. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa nos ensinar nesta manhã, para que todos sejam edificados e abençoados. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos passar então uma visão panorâmica do livro do Apocalipse, começando com o arrebatamento da igreja. Eu quero citar aqui um texto bíblico para a nossa base, que é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Se você está com a sua Bíblia aí para acompanhar, participar dessa aula, suas anotações, então o primeiro versículo que nós vamos ler, Apocalipse capítulo 15, versículo 52, quando o apóstolo Paulo disse o seguinte: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando a gente fala das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, há diversas correntes teológicas e nós temos a nossa corrente, a nossa maneira de entender, da nossa denominação, Avivamento Bíblico. Nós somos pré-tribulacionistas e somos pré-milenistas. Existem outras correntes teológicas, né? Dependendo do livro que você ler, do estudo que você participar, você vai encontrar igrejas, grupos que são tribulacionistas e outros grupos que são pós-tribulacionistas. Eu vou explicar isso. Os pré-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento da igreja se dará antes da tribulação. Quer dizer, a igreja não passará pela grande tribulação. E nós vamos explicar essa posição aqui durante o nosso estudo. Por que que nós cremos assim e as bases bíblicas para isso. Pré-tribulacionistas, aqueles que creem que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Existem grupos evangélicos que são tribulacionistas. São aqueles que acreditam que a igreja experimentará pelo menos metade da grande tribulação e que o arrebatamento da igreja se daria no meio da grande tribulação, que vai ser um período de 7 anos. Estes são os tribulacionistas. E existe um outro grupo evangélico que são conhecidos como pós-tribulacionistas. Eles acreditam que a igreja passará pela grande tribulação aqui na terra e que ela vai ser arrebatada só depois da grande tribulação, ok? Então, distinguindo esses três grupos, a nossa igreja, Avivamento Bíblico, nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos pela Bíblia
que a igreja não vai passar pela grande tribulação, ok? Então, quando a gente estuda a Bíblia aqui no livro de Apocalipse, especialmente no livro do Apocalipse, mas em outros livros da Bíblia também, sobre as últimas coisas, nós partimos desse primeiro ponto. Primeira coisa que nós estamos aguardando, esperando acontecer, que pode acontecer a qualquer dia, a qualquer momento, o arrebatamento da igreja. Esse é o primeiro ponto, o primeiro passo no calendário escatológico das últimas coisas, né? Então vamos lá, vamos entrando na nossa lição. Por que primeiro arrebatamento? Por que a primeira coisa que nós aguardamos é o arrebatamento? Porque no arrebatamento da igreja, Cristo não vem à terra, mas recebe a sua noiva nos ares. E na segunda vinda, que acontece depois da grande tribulação, na nossa visão, ele vai pisar na terra. Nós vamos ver isso mais à frente. Na segunda vinda de Jesus, ele vai vir até a terra. No arrebatamento, Jesus não vem até a terra. Ele vem até os ares, até nas nuvens, e a igreja sobe e se encontra com Jesus nas nuvens. Então, o arrebatamento, nós temos essa visão, essa compreensão. O arrebatamento, ele ocorre antes da tribulação, e no arrebatamento, Jesus não desce até a terra, ele vem até as nuvens, e aí a igreja sobe e se encontra com Jesus nas nuvens. Onde nós lemos isso? Onde está isso na Bíblia? Bom, um versículo que a gente pode citar e ler é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Olha só, vamos ler o 16 também, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem morreu em Cristo, quem morreu salvo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, né? Seremos elevados, raptados, juntamente com eles, com os que estão ressuscitando, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Correto? Então, o primeiro versículo que a gente cita para embasar esse entendimento de que a primeira coisa que vai ocorrer nos próximos, dentro do calendário das últimas coisas, calendário escatológico, é o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja, ele ocorre antes da tribulação, e no arrebatamento da igreja, Jesus não vem até a terra, ele vem até as nuvens, a igreja sobe e se encontra com o Senhor nas nuvens, né? Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, a igreja foi justificada pela fé em Cristo Jesus e está isenta do referido juízo vindouro, que será derramado sobre a terra durante a grande tribulação. O que é a grande tribulação? A grande tribulação, chamada de grande tribulação, é a manifestação do juízo de Deus, da ira de Deus sobre a humanidade. Na grande tribulação, Deus vai tratar com a humanidade, Deus vai derramar o seu juízo sobre os ímpios. E a igreja não participa desse juízo, porque a igreja não está debaixo do juízo de Deus. Deus não está irado com a igreja, Deus não irá punir a igreja. A igreja é composta por aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, creram em Jesus Cristo e o receberam, o aceitaram como Salvador e Senhor da sua vida. A igreja ama a Deus, a igreja está servindo a Deus. Então não há razão, não há lógica para a igreja passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação é o juízo de Deus. Deus estará derramando sobre a terra o seu juízo, estará punindo a humanidade. E a igreja então não vai ser punida, porque a igreja ela serve ao Senhor, ela aceitou Jesus. Então não há lógica para a igreja passar pela grande tribulação. Outro ponto interessante sobre essa distinção entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo é que é perceptível a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda. Quando a gente fala de arrebatamento e quando a gente fala de segunda vinda de Jesus, nós estamos falando de duas coisas distintas, ok? O arrebatamento será invisível, ok? Para os que ficarem na terra.
Já a segunda vinda será visível a todos que ficarem na terra. Então nós vamos delinear isso durante os nossos estudos, nós vamos destrinchar essa questão, mas você vai percebendo que o arrebatamento é algo invisível, ninguém vê, entendeu? A volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo será visível, as pessoas verão Jesus vindo nas nuvens, ok? Então há uma distinção bem clara na Bíblia sobre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, né? Então o arrebatamento será invisível, a segunda vinda será visível, né? Será uma manifestação visível de Cristo, chegando com a sua igreja e pisando no Monte das Oliveiras, né? Onde nós lemos isso? Nós lemos, por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículos 29 e 30. Nós temos bastante referências bíblicas, mas eu vou estar destacando algumas por conta do nosso tempo, para não tomar muito tempo. Então, algumas referências. Mateus 24, capítulo 24, versículos 39 e 40 diz assim. Mateus capítulo 24, versículos 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Na segunda vinda de Cristo vai haver uma manifestação física, vai haver uma manifestação cósmica, uma agitação no cosmos, no mundo, ok? Com manifestações de escuridão, de estrelas caindo à terra, essas coisas assim, muito fortes, demonstrando claramente a grandeza daquele fato que estará acontecendo, que é a volta de Jesus. Então, as potências do céu serão abaladas, vai ser abaladas as estruturas cósmicas do mundo, da terra, ok? Olha o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, esse texto aqui, Mateus 24, 29 e 30, já se refere à segunda vinda de Cristo. Então, você percebe a distinção entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo? Arrebatamento, algo invisível, silencioso, imperceptível, né? Repentino. E a segunda vinda de Cristo, algo visível, palpável, com manifestações de catástrofes no globo terrestre, em que todas as pessoas vão perceber e vão ver. Então, a distinção bem clara, né? Vamos ler mais um texto, Judas, versículos 14 e 15. Judas só tem um capítulo, então, Judas, versículos 14 e 15. Diz assim: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então, esse texto também de Judas, versículos 14 e 15, se refere à segunda vinda de Cristo, ok? Então, o que nós estamos vendo aqui de início? Que no estudo da escatologia, que é o ensino, a doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, o primeiro acontecimento que nós aguardamos pela ordem é o arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Cristo virá lá na frente e nós vamos tratar mais à frente no nosso estudo, né? Agora, como eu disse no começo, nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos que o arrebatamento da igreja se dá antes da grande tribulação. Por quê? Vamos a alguns itens. Porque a grande tribulação é o tempo que a ira divina será derramada e Deus entrará em juízo com Israel e com as nações que estarão sobre a terra, ok? A ira de Deus será derramada, Deus estará tratando com a humanidade. Só que nesse momento, no início da grande tribulação, a igreja de Jesus Cristo não estará mais aqui na terra. E num próximo estudo, mais à frente, nós vamos ver onde a igreja estará.
O que estará acontecendo com a igreja? Se após o arrebatamento da igreja inicia-se o período da grande tribulação aqui na terra e Deus irá derramar a sua ira sobre a terra, onde a igreja estará e o que estará acontecendo com a igreja? Isso nós vamos ver um pouco mais à frente, né? Sobre a questão da ira de Deus, vamos ler 2 textos pelo menos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Paulo diz assim, vamos pegar o versículo 9 por conta do contexto, para pegar a sequência. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha o verso 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus nos livra da ira futura. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos a garantia de que Jesus vai nos guardar, nos livrar da ira futura. O que é essa ira futura? É o que vai ocorrer durante a grande tribulação, quando Deus estará derramando a sua ira sobre a humanidade. Jesus nos livra disso. Outro texto, Mateus capítulo 3, versículo 7, quando João Batista pregava o Evangelho, preparando o povo para receber Jesus Cristo, para ouvir Jesus Cristo, João Batista, na sua pregação, ele dizia o seguinte: e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboros, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, nós teríamos aqui mais textos bíblicos, mas apenas esses 2 agora, para nós vermos que a grande tribulação será exatamente isso, a manifestação da ira de Deus, né? Deus estará entrando em juízo com Israel e com as nações que ficarão na terra. Um outro segundo motivo, porque a grande tribulação ocorre depois do arrebatamento. Porque com o arrebatamento da igreja, a porta da graça se fecha e inicia-se o tempo do juízo de Deus, a grande tribulação. Tempo do derramar da ira de Deus contra os que rejeitaram a Jesus, inclusive Israel. Ok? Isso está em Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13. Também em Apocalipse capítulo 6. Vamos ler Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6, versículos 16 e 17. Para nós vermos que durante a grande tribulação é o tempo em que a porta da graça, quer dizer, a oportunidade que as pessoas tinham para ser salvas através do Evangelho de Jesus se encerra, né? E Deus vai derramar a sua ira sobre aqueles que rejeitaram a Jesus. Apocalipse 6, 16 e 17. Olha o que vai ocorrer durante a grande tribulação. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então esse texto aqui se refere ao momento da grande tribulação, ao período da grande tribulação, quando as pessoas vão pedir até a morte, vão desejar morrer para escapar do juízo de Deus, né? E eles vão dizer isso, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ainda Apocalipse capítulo 8, versículos 13 e 14. Apocalipse versículo 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo, com grande voz, palavras do apóstolo João aqui no Apocalipse: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Mais um versículo em Apocalipse, capítulo 14, versículo 19. Apocalipse 14, 19. E o anjo meteu a sua foice à terra
e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. São textos que estão se referindo à manifestação da ira de Deus sobre a humanidade durante a grande tribulação. Nesse momento, portanto, a igreja não está aqui na terra. Mais um versículo, capítulo 15, versículo 1 de Apocalipse. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Observa essa expressão, a ira de Deus, a ira de Deus. Apocalipse 16, 19, mais um versículo. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então, todos esses textos aqui que nós lemos estão se referindo realmente à manifestação da ira de Deus sobre a humanidade durante o período da grande tribulação. Portanto, a igreja não estará aqui nesse tempo. Segundo o apóstolo Paulo, a ira de Deus está reservada para os desobedientes. Não é o caso da igreja. A igreja é obediente, a igreja está servindo a Deus. Então, a grande tribulação está realmente reservada para aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho, aos desobedientes. Vamos ler, por exemplo, Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Do céu se manifesta a ira de Deus, obviamente na hora certa. Às vezes a gente pensa assim, puxa, Deus não está agindo, Deus não está punindo os ímpios, os culpados, as pessoas erradas. Algumas pessoas dizem assim, Deus não é justo, porque ele não pune as pessoas erradas, as pessoas fazem, cometem um monte de pecado, um monte de injustiça, um monte de coisas erradas, e Deus parece que está alheio a tudo isso. Mas a Bíblia mostra que chegará um momento em que Deus vai tratar com o ser humano. Vai chegar um momento em que Deus vai tratar com a humanidade. E esse momento será quando a igreja sair dessa terra através do arrebatamento. Quando a igreja não estiver aqui nessa terra e só ficarem aqui os ímpios, aqueles que não são salvos em Jesus, então Deus vai tratar e vai derramar a sua ira sobre a humanidade. Ok? Outro ponto interessante para a gente distinguir e entender por que a grande tribulação ocorre depois do arrebatamento. No final da grande tribulação, Cristo desce com a igreja para livrar Israel do castigo e julgar as bestas e seus aliados. Essa será, então, a segunda vinda de Cristo, quando ele pisar na terra novamente. Então, depois da grande tribulação, depois daqueles 7 anos de tribulação, aí sim Jesus desce com a igreja, retorna com a igreja, para tratar e julgar Israel e as bestas e seus aliados. Isso nós vamos ver com mais detalhes mais à frente também no nosso estudo. Em se tratando de Israel, Abacuque pede na sua oração para que Deus lembre-se da sua misericórdia no meio da sua ira. Isso está em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, esse pedido de Abacuque nessa oração. Na ira, lembra-te, Senhor, da misericórdia. Então, na segunda vinda de Cristo, Jesus vai tratar especificamente com Israel e com as nações que ficaram aqui na terra. Muito bem. Pela ordem, então, o que nós temos? Jesus vem nos ares, até os ares, as nuvens, e arrebata a sua igreja. Com o arrebatamento da igreja, começa na terra a grande tribulação, que será juízo de caráter punitivo e corretivo para Israel, enquanto que para a besta e seus aliados será juízo condenatório. Aí nós temos também vários textos aqui para ilustrar essa verdade. Se a primeira vinda de Cristo teve como objetivo a salvação da humanidade, a sua segunda vinda tem como objetivo o acerto de contas com essa humanidade, juízo, ok? Por isso que a gente pode ficar tranquilo quando às vezes a gente pensa assim que Deus está permitindo que as coisas andem de qualquer jeito,
que Deus perdeu o controle da situação, que Deus não tem mais o domínio da história da humanidade. Muito pelo contrário, Deus possui em suas mãos todo o controle da história da humanidade. Chegará o momento certo em que Deus vai tratar com a humanidade, ok? Isso justifica a remoção antecipada da igreja mediante o arrebatamento. Quer dizer, se Deus vai punir a humanidade, se Deus vai tratar, vai corrigir a humanidade, né? Isso explica por que o arrebatamento vem antes da grande tribulação, porque a igreja não vai sofrer essa correção. A igreja, ela recebeu Jesus, ela estará isenta dessa punição, ela já vai estar com Jesus no céu, né? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, vamos ler esse versículo? São João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade, olha a palavra de Jesus, né? Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quer dizer, a igreja estará isenta dessa punição, desse juízo corretivo que Deus vai aplicar na humanidade durante a grande tribulação. Outro ponto interessante: os juízos de Deus contra os incrédulos, rebeldes e ímpios ocorrerão em duas etapas. Primeira etapa será na grande tribulação e culminará na chegada de Cristo com a sua igreja. Então, a grande tribulação encerra-se com a volta de Jesus juntamente com a igreja, quando as bestas serão lançadas vivas no lago de fogo e os seus aliados, as nações, serão mortos e o diabo será preso por 1000 anos. Isso está em Apocalipse, capítulo 19, versículos 19 a 21. Mais à frente, no nosso estudo, nós vamos tratar com detalhes isso, ok? A segunda vinda de Cristo, quando as bestas serão presas e lançadas no lago de fogo, né? E o diabo será preso por 1000 anos. As bestas serão lançadas no lago de fogo e o diabo será preso por 1000 anos. E aí vai vir 1000 anos de reinado de Cristo na terra, que é chamado de milênio. Então nós vamos ver isso com mais detalhes mais à frente. Mas esse tratamento, esse juízo de Deus com os incrédulos, com os ímpios, com os não salvos, se dá nessa primeira etapa, durante a grande tribulação, durante os 7 anos, e numa segunda etapa, depois do milênio, no juízo final. Então, depois de Jesus reinar durante 1000 anos aqui na terra, juntamente com a igreja sobre a terra, Satanás, seus demônios e todos os ímpios serão lançados no lago de fogo, conforme os textos de Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10, versículo 15, e também Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Isso também a gente vai ver lá na frente, no nosso estudo, tá bom? Mas por enquanto, nesse estudo de hoje, o que é importante? A gente entender que dentro do quadro cronológico das últimas coisas, primeiro fato, primeiro acontecimento que nós estamos esperando e que pode ocorrer a qualquer momento é o arrebatamento da igreja. Jesus tirar a igreja aqui da terra, né? Os mortos em Cristo ressuscitam, os que estiverem vivos são transformados, juntos subimos e encontramos com Jesus nos ares. E aí inicia-se aqui na terra um período de 7 anos de grande tribulação. Nós vamos ver isso com mais detalhe mais à frente, né? Depois da grande tribulação, sim, aí a segunda vinda de Cristo de forma visível. Concluindo o nosso estudo de hoje, nós queremos dizer o seguinte: a igreja, enquanto a igreja estiver na terra, ela passa por grandes tribulações. A igreja tem 2000 anos de história e a história da igreja é marcada por perseguição, por luta, por provação, né? Como ouro no fogo. Ela passa por tribulações, o que justifica a sua natureza espiritual. Ela caminha na contramão do mundo. Ela vive em constante guerra contra o diabo, contra o pecado e contra o sistema mundano que impera nesse mundo. Então, por que a vida da igreja não é fácil? Porque a igreja está num campo de batalha, ela vive numa guerra ferrenha, 24 horas por dia, todos os dias, desde o seu início da história da igreja, há 2000 anos atrás, contra o diabo, né? Contra
o mundo, contra o pecado e contra o sistema que impera no mundo. O mundo jaz no maligno, Jesus disse. O mundo jaz no maligno, o mundo está enterrado no maligno. E a igreja vive essa batalha, essa guerra, né? Já a grande tribulação, ela é exclusiva, ela é diferente. Por quê? Por se tratar de um tempo de juízo divino exclusivamente contra os desobedientes. Então a igreja não passa pela grande tribulação. A verdadeira igreja de Cristo nada tem a ver com isso, com o juízo de Deus, pois ela foi justificada pela fé e o juízo que era para vir sobre ela caiu sobre Jesus. Nós temos muitos textos que dão respaldo para isso, como João 5:24, Romanos 8:1 e 2, Apocalipse 3:10, né? Isaías 53, 4 e 5, 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, ok? Com essa visão panorâmica dessa matéria, e ao mesmo tempo entendendo a razão de se falar primeiro do arrebatamento, quando falamos da segunda vinda de Cristo, estejamos atentos, porque tal evento ocorrerá sem aviso prévio. Quer dizer, nós temos que estar atentos, alertas, porque o arrebatamento acontecerá a qualquer momento sem aviso prévio. Jesus comparou o arrebatamento a um ladrão. Jesus disse assim: quando o ladrão, se o dono da casa, o dono de família soubesse que horas que o ladrão ia chegar, ele fecharia, trancaria bem a sua casa, estaria preparado, né? O arrebatamento da igreja ocorrerá como ladrão. O ladrão chega de surpresa, né? Se você soubesse que a hora que o ladrão ia tentar roubar a sua casa, você ia sair de casa, você ia avisar a polícia antes, você ia se precaver, mas ninguém sabe, é de surpresa. Jesus disse: o arrebatamento será como um ladrão, vem a hora, aparece a hora que ninguém espera, é de surpresa. Então, nós como igreja de Jesus devemos perseverar, devemos permanecer firmes, sermos perseverantes na nossa fé, no nosso compromisso com Deus, na nossa obediência a Deus, nosso compromisso com a palavra do Senhor, porque o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento. Algumas pessoas acham que a vida está muito difícil nesse mundo, que está muito complicado, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, esses dias atuais, dessa crise mundial por conta do coronavírus, essa crise política, crise na saúde, crise econômica como consequência de tudo isso, né? As coisas estão difíceis, pessoas estão desesperadas, pessoas estão desistindo até da vida. Imagine como será na grande tribulação. Se com a igreja de Jesus aqui na terra, orando, pregando o evangelho, fazendo oposição ao diabo, fazendo oposição a esse sistema pernicioso, esse sistema maligno que reina na terra, a igreja batendo de frente, resistindo o diabo, a situação já está assim difícil. Imagine com o arrebatamento da igreja, imagine Jesus tirando a igreja e esse mundo ficando à disposição do diabo para ele fazer o que quiser. Dá para você ter uma ideia como será a grande tribulação? Nós vamos mais à frente estudar com mais detalhes o que vai ocorrer durante a grande tribulação e vocês vão ver que situação terrível, desesperadora que ficará a terra, ficará o mundo, a humanidade durante o período da grande tribulação, quando a igreja de Jesus não estiver mais aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos preserve, que Deus nos sustente até o arrebatamento da igreja. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado por nos assistir, nos acompanhar na nossa aula da Escola Dominical hoje. Domingo que vem a gente pega desse ponto aqui e vamos prosseguir caminhando mais aqui na doutrina das últimas coisas, tomando por base o livro do Apocalipse. Quero orar, encerrando a nossa escola de hoje. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade e privilégio de termos mais uma edição da nossa Escola Bíblica Dominical. Obrigado pela vida de todos os irmãos que nos assistiram, que participaram dessa escola, que o Teu Espírito Santo continue falando em cada coração, aquilo que nós não conseguimos expressar ou que não ficou claro, que os Teus filhos possam ler e reler esses textos bíblicos, refletir sobre esse assunto, Pai querido, para que nós possamos entender com profundidade a seriedade de nós conhecermos, Pai, os últimos acontecimentos. E nós te louvamos, Deus, porque o Senhor adiantou para nós tudo que vai acontecer.
O Senhor deixou registrado na tua palavra o futuro, as coisas vindouras, para que não sejamos pegos de surpresa. Tudo que tem acontecido, que está acontecendo no mundo, não é nenhuma surpresa para nós, não tem nos pego de surpresa, Senhor, porque o Senhor já deixou adiantado e registrado na tua palavra os futuros acontecimentos. O Senhor descortinou o futuro, o Senhor abriu as cortinas do futuro e revelou através da tua palavra tudo que vai acontecer no futuro. Então, quando nós abrimos a tua palavra, nós entendemos isso, nós percebemos isso e devemos então nos preparar, Senhor, para os últimos acontecimentos e principalmente para o arrebatamento da igreja. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça na fé, nos sustente, Pai, nesses últimos dias. É a nossa oração, nosso pedido ao Senhor, em ação de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. À noite, às 19 horas, nós temos o nosso encontro no nosso culto da família. Fique com Deus e tenha um restante do domingo abençoado na presença do Senhor.